Um curso em milagres. Capítulo 13. O mundo sem culpa. Tópico 9. A nuvem de culpa. 1. A culpa continua sendo a única coisa que oculta o pai, pois a culpa é o ataque a seu filho. Os culpados sempre condenam e, tendo feito isso, eles ainda condenarão, ligando o futuro ao passado conforme a lei do ego. A fidelidade a essa lei não permite a entrada da luz, pois ela exige fidelidade à escuridão e proíbe o despertar. As leis do ego são rígidas e as violações severamente punidas. Portanto, não obedeças de jeito nenhum às suas leis, pois são as leis da punição. E aqueles que a seguem acreditam que são culpados e assim têm que condenar. Entre o futuro e o passado, as leis de Deus têm que intervir se queres te libertar. A expiação se interpõe entre eles como uma lâmpada que brilha com tal fulgor, que a cadeia de escuridão na qual prendeste a ti mesmo desaparecerá. 2. A liberação da culpa é o desfazer de todo o ego. Não faças ninguém ficar com medo, pois a culpa do outro é a tua, e obedecendo às ordens duras do ego, trazes para ti mesmo a sua condenação e não escaparás da punição que ele oferece àqueles que o obedecem. O ego recompensa a fidelidade a ele com dor, pois ter fé no ego é dor. E a fé só pode ser compensada em termos da crença na qual foi depositada. A fé faz o poder da crença e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investes. Pois a fé sempre é dada àquilo que se considera um tesouro. E o que é um tesouro para ti, te é devolvido. 3. O mundo só pode te dar o que deste a ele, pois nada sendo além da tua própria projeção não tem significado à parte do que achasse nele, de onde depositaste a tua fé. Sê fiel à escuridão, e não verás porque a tua fé será recompensada assim como a deste. Tu vais aceitar o teu tesouro, e se depositas a tua fé no passado, o futuro será como ele. Seja o que for que valorizes, pensas que é teu. O poder da tua avaliação fará com que seja assim. 4. A expiação traz uma reavaliação de tudo o que aprecias, pois é o meio através do qual o Espírito Santo pode separar o falso e o verdadeiro, os quais aceitaste em tua mente sem distinções. Portanto, não podes valorizar um sem valorizar o outro, e a culpa veio a ser tão verdadeira para ti quanto a inocência. Não acreditas que o Filho de Deus é sem culpa, porque vês o passado e não o vês. Quando condenas um irmão, está dizendo, abre aspas, eu, que era culpado, escolho continuar sendo, fecha aspas. Tu negaste a tua liberdade e, ao fazer isso, negaste o testemunho da tua. Poderias, com a mesma facilidade, tê-lo libertado do passado e erguido na mente do teu irmão a nuvem de culpa que o prende a ele. E na sua liberdade estaria a tua própria. 5. Não coloques a sua culpa sobre ele, pois a sua culpa está em seu pensamento secreto de que foi ele quem fez isso a ti. Irias tu, então, ensinar-lhe que ele está certo em sua delusão? A ideia de que o Filho de Deus sem culpa pode atacar a si mesmo e se fazer culpado é insana. Sob qualquer forma, em qualquer pessoa, não acredites nisso, pois pecado e condenação são a mesma coisa, e a crença em um deles é fé no outro, invocando a punição em vez do amor. Nada pode justificar a insanidade, e invocar punição para ti mesmo não pode deixar de ser insano. 6. Não vejas, portanto, ninguém como culpado, e assim afirmarás a verdade da inculpabilidade para ti mesmo. Em toda a condenação que ofereces ao Filho de Deus está a convicção da tua própria culpa. Se queres que o Espírito Santo te liberte da culpa, aceita a sua oferta da expiação para todos os teus irmãos. Pois assim, aprendes que ela é verdadeira para ti. Lembra-te sempre de que é impossível condenar o Filho de Deus parcialmente. Aqueles que vês como culpados vêm a ser as testemunhas da culpa em ti, e lá a verás, pois ela está lá enquanto não for desfeita.
A culpa sempre está na tua mente, que condenou a si mesma. Não a projetes, pois, quando o fazes, ela não pode ser desfeita. Por cada um que liberas da culpa, grande é a alegria no céu, onde as testemunhas da tua paternidade se regozijam. 7. A culpa te cega, pois enquanto vires uma única mancha de culpa dentro de ti, não verás a luz. E ao projetá-la, o mundo parece ser escuro e estar amortalhado na tua culpa. Jogas um véu escuro sobre ele e não podes vê-lo, porque não podes olhar para dentro. Tens medo do que irias ver lá, mas isso não está lá. Essa coisa que temes se foi. Se olhasses para dentro, verias apenas a expiação brilhando em quietude e em paz sobre o altar do teu Pai. 8. Não tenhas medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro de culpa dentro de ti e pedes que não olhes. Em vez disso, pede que olhes para os teus irmãos e veja neles a culpa. No entanto, isso não podes fazer sem permaneceres cego, pois aqueles que veem os seus irmãos no escuro e culpados no escuro no qual eles os amortalharam, estão por demais temerosos para olhar para a luz interior. Dentro de ti não está aquilo que acreditas que esteja e no qual depositas a tua fé. Dentro de ti está o sinal santo da fé, perfeita que o teu Pai tem em ti. Ele não te avalia como tu te avalias. Ele se conhece e conhece a verdade em ti. Ele tem o conhecimento de que não há diferença, pois não conhece diferenças. Podes ver culpa onde Deus tem conhecimento da inocência perfeita? Podes negar o seu conhecimento, mas não podes mudá-lo. Olha, então, para a luz que ele colocou dentro de ti e aprende que o que temias que estivesse lá foi substituído pelo amor. Tópico 10. A liberação da culpa. 1. Estás acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. O serviço duvidoso que presta esse deslocamento é esconder a fonte real da culpa e manter longe da tua consciência a percepção plena de que ela é insana. O deslocamento é sempre mantido pela ilusão de que a fonte da culpa da qual se desloca a atenção tem que ser verdadeira e tem que ser assustadora, ou não a terias deslocado para o que acredita ser menos amedrontador. Estás, então, disposto a olhar para todos os tipos de fontes, desde que elas não sejam a fonte mais profunda, com a qual não tem qualquer relacionamento real. 2. As ideias insanas não têm nenhum relacionamento real e é por isso que são insanas. Nenhum relacionamento real pode se basear na culpa, sem sequer reter uma pequena mancha de culpa para macular a sua pureza. Pois todos os relacionamentos que a culpa tocou são usados só para evitar a pessoa e a culpa. Que estranhos relacionamentos fizeste com esse estranho propósito? E se esqueceste de que relacionamentos reais são santos e não podem ser usados por ti de forma alguma. São usados exclusivamente pelo Espírito Santo e é isso o que faz com que sejam puros. Se deslocas a tua culpa e a colocas sobre ele, o Espírito Santo não pode usá-los. Pois, se de antemão consomes para os teus próprios fins o que deveria ter dado a ele, ele não pode usá-lo para a tua liberação. Ninguém que queira unir-se de qualquer modo com qualquer outra pessoa para a sua salvação individual vai achá-la nesse estranho relacionamento. Ele não é compartilhado e, portanto, não é real. 3. Em qualquer união com um irmão na qual busques colocar nele a tua culpa, ou compartilhá-la com ele, ou perceber a sua, tu te sentirás culpado. E nem encontrarás satisfação e paz com ele, porque a tua união com ele não é real. Verás culpa nesse relacionamento, porque lá a terás colocado. É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-la porque acreditam nela. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. Eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é o amor.
Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmos, além do seu próprio controle. 4. Quando afirmas que és culpado, mas que a fonte da tua culpa está no passado, não estás olhando para dentro. O passado não está em ti. As tuas estranhas associações com ele não têm significado no presente. No entanto, deixas que elas se interponham entre tu e os teus irmãos, com quem não encontras quaisquer relacionamentos reais. Podes esperar usar os teus irmãos como um meio de resolver o passado e ainda assim vê-los como eles são realmente? A salvação não é achada por aqueles que usam os seus irmãos para resolver problemas que não existem. Tu não quiseste a salvação no passado. Irias impor os teus desejos vãos ao presente e esperar a salvação agora? 5. Determina-te, então, a não ser como foste. Não uses nenhum relacionamento para prender-te ao passado, mas com cada um deles nasce de novo a cada dia. 1 minuto e até menos será suficiente para libertar-te do passado e entregar a tua mente em paz à expiação. Quando todas as pessoas forem bem-vindas para ti, assim como queres ser bem-vindo para o teu Pai, não verás culpa nenhuma em ti mesmo, pois terás aceito a expiação que brilhou dentro de ti por todo o tempo em que estivesse sonhando com culpa, sem querer olhar para dentro e ver. 6. Enquanto acreditas que a culpa é justificada de alguma forma em qualquer um, não importa o que ele faça, não olharás para dentro, onde sempre irás achar a expiação. O fim da culpa nunca virá enquanto acreditares que há uma razão para ela, pois tens que aprender que a culpa sempre é totalmente insana e não tem razão. O Espírito Santo não busca dissipar a realidade. Se a culpa fosse real, a expiação não seria. O propósito da expiação é o de dissipar ilusões, não o de estabelecê-las como reais e então perdoá-las. 7. O Espírito Santo não mantém ilusões em tua mente para assustar-te e nem as mostra a ti de maneira amedrontadora, para demonstrar do que ele te salvou. Aquilo de que ele te salvou se foi. Não des realidade à culpa e não vejas razão para ela. O Espírito Santo faz o que Deus quer que ele faça e sempre fez assim. Ele tem visto a separação, mas conhece a união. Ele ensina a cura, mas também conhece a criação. Ele quer que tu vejas e ensines como ele faz e através dele. Entretanto, o conhecimento que ele tem, tu não tens, embora seja teu. 8. Agora te é dado curar e ensinar, para fazeres o que vai ser o agora. Por enquanto, ainda não é agora. O Filho de Deus acredita que está perdido em culpa, sozinho, em um mundo escuro, onde a dor que vem de fora o pressiona em toda parte. Quando tiver olhado para dentro e visto a radiância que se encontra lá, lembrar-se-á do quanto seu pai o ama. E parecerá inacreditável que ele jamais tenha pensado que seu pai não o amava e olhava para ele como para um condenado. No momento em que reconheceres que a culpa é insana, totalmente justificada e totalmente sem razão, não terás medo de olhar para a expiação e aceitá-la totalmente. 9. Tu que não tens sido misericordioso para contigo mesmo, não te lembras do amor do teu Pai. E olhando sem misericórdia para os teus irmãos, não te lembras do quanto tu o amas. Entretanto, isso é para sempre verdadeiro. Na paz brilhante dentro de ti está a perfeita pureza em que foste criado. Não tenhas medo de olhar para a bela verdade em ti. Olha através da nuvem da culpa, que turva a tua visão, e olha para o que vem depois da escuridão, para o lugar santo, onde verás a luz. O altar para o teu Pai é tão puro quanto aquele que o ergueu para si mesmo. Nada pode afastar de ti o que Cristo quer que vejas. A sua vontade é como a do seu Pai. E ele oferece misericórdia a toda criança de Deus, como quer que tu o faças. 10. Libera da culpa do mesmo modo como queres ser liberado. Não há nenhum outro modo de olhar para dentro e ver a luz do amor, brilhando tão constantemente e com tanta segurança quanto o próprio Deus tem sempre amado seu Filho, e como seu Filho o ama. Não existe medo no amor, porque o amor é sem culpa. Tu que sempre amaste o teu Pai,
não podes ter medo por nenhuma razão de olhar para dentro e ver a tua santidade. Não pode ser como acreditavas que eras. A tua culpa não tem razão porque ela não está na mente de Deus, onde tu estás. E isso é razão que o Espírito Santo quer restaurar em ti. Ele só removerá ilusões. Tudo o mais ele quer te fazer ver. E na visão de Cristo, ele vai mostrar-te a pureza perfeita que está para sempre dentro do Filho de Deus. 11. Tu não podes entrar em nenhum relacionamento real com nenhum dos filhos de Deus, a não ser que os ame a todos e igualmente. O amor não é especial. Se selecionas uma parte da filiação para o teu amor, estás impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que sejam irreais. Tu só podes amar como Deus ama. Não busques amar de modo diferente do seu, pois não há amor à parte do seu. Até que reconheças que isso é verdadeiro, não terás nenhuma ideia de como é o amor. Ninguém que condene um irmão é capaz de ver-se sem culpa e na paz de Deus. Se ele é sem culpa e está em paz, mas não vê, ele é delusório e não olhou para si mesmo. A ele eu digo: eis aqui o Filho de Deus. Olha para a sua pureza e para inquietude, olha para a sua santidade e dá graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. 12. Nenhuma ilusão que possas jamais ter mantido contra ele tocou a sua inocência de forma alguma. A sua pureza resplandecente, totalmente intocada pela culpa e totalmente amorosa, está brilhando dentro de ti. Vamos olhar para ele juntos e amá-lo, pois no amor a ele está a tua inculpabilidade. Apenas olha para ti mesmo, e o contentamento e a apreciação pelo que vês banirão a culpa para sempre. Graças te dou, Pai, pela pureza do teu Santíssimo Filho, a quem tu criaste sem culpa para sempre. 13. Como tu, a minha fé e a minha crença estão centradas naquilo que é o meu tesouro. A diferença está em que eu amo somente o que Deus ama comigo. E por causa disso, eu te valorizo além do valor que estabeleceste para ti mesmo. Eu te valorizo com o mesmo valor que Deus colocou em ti. Eu amo tudo que Ele criou e ofereço a isso toda a minha fé e toda a minha crença. Minha fé em ti é tão forte quanto todo o amor que eu dou ao meu Pai. Minha confiança em ti é sem limites e sem medo de que não vás me ouvir. Eu agradeço ao Pai pela tua beleza e pelas minhas dádivas que vais permitir que eu ofereça ao reino, em honra da tua integridade, que é de Deus. 14. Que o louvor seja dado a ti, que fazes com que o Pai seja um com o próprio Filho. Sozinhos, todos somos pequenos, mas juntos brilhamos como um fulgor tão intenso que nenhum de nós, por si mesmo, pode sequer imaginar. Diante da radiância gloriosa do reino, a culpa se desmancha e transforma em benignidade. Nunca mais será o que foi. Cada reação que experimentas será tão purificada que pode ser usada como um hino de louvor ao teu Pai. Vê apenas louvor a Ele no que Ele criou, pois Ele nunca cessará o seu louvor a ti. Unidos nesse louvor, estamos diante da porta do céu, onde com certeza entraremos na nossa impecabilidade. Deus te ama. Poderia eu, então, não ter fé em ti e amá-lo perfeitamente? Tópico 11. A paz do céu. 1. Segundo o conselho do ego, o esquecimento, o sono e até mesmo a morte vem a ser a melhor forma de se lidar com o que se percebe como a instrução áspera da culpa na paz. Entretanto, ninguém se vê em conflito, devastado por uma guerra cruel, a não ser que acredite que ambos os oponentes na guerra são reais. Acreditando nisso, ele tem que escapar, pois uma tal guerra, com toda certeza, acabaria com a paz da sua mente e o destruiria. Contudo, se ele pudesse apenas reconhecer que tal guerra se dá entre poderes reais e irreais, poderia olhar para si mesmo e ver a própria liberdade. Ninguém se acha devastado e dilacerado em batalhas sem fim, se ele próprio as percebe como totalmente sem significado. 2. Deus não quer que o seu filho viva em batalhas, e assim, o inimigo imaginado do seu filho é totalmente real. Estás apenas tentando escapar de uma guerra amarga, da qual já escapaste. A guerra acabou.
pois ouviste o hino da liberdade, erguendo-se ao céu. O contentamento e a alegria pertencem a Deus pela tua liberação, porque não a fizeste. Entretanto, assim como não fizeste a liberdade, também não fizeste uma guerra que pudesse colocar em perigo a liberdade. Nada destrutivo jamais foi ou será. A guerra, a culpa, o passado foram-se como um só para a irrealidade de onde vieram. 3. Quando estivermos todos unidos no céu, não valorizarás nada do que valorizas aqui. Pois nada do que valorizas aqui, valorizas totalmente e, assim, não o valorizas em absoluto. O valor está onde Deus o colocou e o valor de que Deus aprecia não pode ser julgado, pois foi estabelecido. O seu valor é total. Pode meramente ser apreciado ou não. Valorizá-lo parcialmente é não reconhecer o seu valor. No céu está tudo o que Deus valoriza e nada mais. O céu é perfeitamente sem ambiguidade. Tudo é claro e brilhante e invoca uma única resposta. Não há nenhuma escuridão e não há nenhum contraste, não há nenhuma variação. Não há nenhuma interrupção, não há um senso de paz há um senso de paz tão profundo que nenhum sonho nesse mundo jamais trouxe nem sequer um leve indício do que seja isso. 4. Nada nesse mundo pode dar essa paz porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. A percepção perfeita simplesmente pode mostrar-te o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também mostrar-te os resultados do compartilhar, enquanto ainda te lembras dos resultados de não compartilhar. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo conhecimento de que vais, afinal, permitir que ele julgue a diferença para ti, deixando que ele demonstre que não pode deixar de ser verdadeiro. Ele tem fé perfeita no teu julgamento final, porque ele tem o conhecimento de que o fará para ti. Duvidar disso seria duvidar de que a sua missão vai ser cumprida. Como isso é possível se a sua missão é de Deus? 5. Tu, cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembra-te disso. Deus te deu o Espírito Santo e deu a ele a missão de remover toda dúvida e todo traço de culpa que o seu filho querido lançou sobre si mesmo. É impossível que essa missão falhe. Nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar. Quaisquer que sejam as tuas reações à voz do Espírito Santo, a que estranhas vozes escolhes ouvir, que estranhos pensamentos possam te ocorrer, a vontade de Deus é feita. Tu acharás a paz na qual ele te estabeleceu, porque ele não muda a sua mente. Ele é tão invariável quanto a paz, em que tu habitas e da qual o Espírito Santo te lembra. 6. Não vais te lembrar de mudança e deslocamentos no céu. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos do ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. A verdade vem por vontade própria ao que pertence a ela. Quando tiveres aprendido que pertences à verdade, ela fluirá suavemente sobre ti, sem qualquer tipo de diferenças, pois não necessitarás de nenhum contraste para ajudar-te a reconhecer que isso, é o que queres. Não tenhas medo do que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai lhe deu para fazer. A vontade de Deus não pode falhar em nada. 7. Tem fé apenas nessa única coisa e será o suficiente. A vontade de Deus é que estejas no céu e nada pode manter-te longe do céu, ou o céu longe de ti. As tuas mais estranhas percepções equivocadas, as tuas imaginações esquisitas, os teus mais negros pesadelos, nada significam. Eles não prevalecerão contra a paz que é a vontade de Deus para ti. O Espírito Santo restaurará a tua santidade, porque a insanidade não é a vontade de Deus. Se isso é suficiente para ele, basta para ti. Não vais manter o que Deus quer que seja removido, porque isso quebra a comunicação contigo, com quem ele quer se comunicar. A sua voz será ouvida. 8. O elo de comunicação que o próprio Deus colocou dentro de ti, unindo a tua mente à sua,
não pode ser quebrado. Tu podes acreditar que queres fazê-lo, e essa crença de fato interfere com a profunda paz na qual a doce e constante comunicação que Deus quer compartilhar contigo é conhecida. Entretanto, os seus canais para a extensão não podem estar totalmente fechados e separados dele. A paz será tua porque a sua paz ainda flui para ti a partir dele, cuja vontade é paz. Tu a tens agora. O Espírito Santo vai ensinar-te como usá-la e, estendendo-a, aprenderás que ela está em ti. A vontade de Deus para ti é o céu. Nunca será nenhuma outra coisa. O Espírito Santo conhece apenas a sua vontade. Não há chance de que o céu não venha a ser teu, pois Deus é certo e a sua vontade é tão certa quanto ele. 9. Tu aprenderás a salvação porque aprenderás como salvar. Não será possível eximir-te daquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. A salvação é tão certa quanto Deus. A sua certeza basta. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus adormecido não tem qualquer poder sobre ele. Ele aprenderá a lição do despertar. Deus vela por ele e a luz o rodeia. 10. É possível que o Filho de Deus se perca em sonhos quando Deus colocou dentro dele o feliz chamado para despertar e ser feliz? Ele não pode separar a si mesmo do que está nele. O seu sono não resistirá ao chamado para o despertar. A missão da redenção será cumprida com tanta certeza quanto a criação permanecerá intocada através de toda a eternidade. Tu não precisas ter o conhecimento de que o céu é teu, para que ele o seja. É assim. No entanto, para conheceres isso, a vontade de Deus tem que ser aceita como a tua vontade. 11. O Espírito Santo desfará para ti tudo o que tiveres aprendido que ensine que o que não é verdadeiro tem que ser reconciliado com a verdade. Essa é a reconciliação com a qual o ego quer substituir a tua reconciliação com a sanidade e a paz. O Espírito Santo tem em sua mente um tipo muito diferente de reconciliação para ti, que ele vai realizar com tanta certeza quanto o ego não vai realizar o que tenta. O fracasso é do ego, não de Deus. Tu não podes fugir de Deus e não existe possibilidade de que o plano que o Espírito Santo oferece a todas as pessoas para a salvação de todos não seja perfeitamente realizado. Serás liberado e não vais te lembrar de coisa alguma que tenhas feito que não tenha sido criada para ti e para ti em retribuição. Pois como é possível te lembrares do que nunca foi verdadeiro ou não te lembrares do que sempre foi? É nessa reconciliação com a verdade e só com a verdade que se encontra a paz do céu.